Oi, 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 tudo bom? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. E eu tava inspirado para trazer esse tema aqui para vocês. Você já parou para pensar por que tem tanta gente hoje em dia com depressão, com ansiedade, ou tantas pessoas estão buscando desenvolvimento pessoal, ou um cuidado maior, um carinho maior com o seu emocional, com a sua mente, em se conhecer? Você já reparou que tá muito em alta esse segmento agora? Você já parou para tentar entender o movimento que acontece hoje em dia no mundo que tá levando a essa procura maior? É sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo aqui hoje. Então, puxa a vinheta. Mas aquele pedido de sempre, não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o like, deixa a curtida que me ajuda muito, envia esse vídeo para todos os teus amigos e convida eles para se inscrever nesse canal maravilhoso, cheio de conteúdo aqui. Mas vamos lá, essa ficha me caiu e eu comecei a trabalhar esse assunto na minha mente dentro do carro, dirigindo. Eu tava vindo aqui pro escritório hoje e a gente tá em período de verão aqui, né? Então tem muito turista na cidade. E aí, tava me incomodando o fato de que o turista na minha frente, dirigindo, sem pressa, porque ele tá curtindo as férias dele, ele tá conhecendo o lugar, ele tá no ritmo dele, ritmo de férias. E tava me incomodando isso, porque eu tava demorando para chegar no escritório, para poder trabalhar, para poder produzir, para fazer acontecer, porque ele não tinha pressa. E eu comecei a refletir isso. Como a gente tem objetivos diferentes de vida, como a gente tem propósitos diferentes, como a gente tem valores diferentes, como a gente tem momentos de vida diferentes. A gente adolescente tem um propósito, tem um foco na vida. A gente mais adulto, né, fase adulta da vida, tem outro foco, outro propósito. A gente já na fase idosa já tem outro foco e outro propósito. Então, o primeiro ponto aqui é que somos diferentes e isso é lindo, mas ao mesmo tempo é desafiador. E eu comecei a refletir. Você já reparou que antigamente não tinha tanta gente com ansiedade, depressão e buscando autoconhecimento? E talvez você pense o seguinte: Thiago, mas no passado não estava tão em alta, ninguém dava atenção para esse tema. Concordo, mas ainda assim os casos eram bem menores do que a gente vê hoje em dia. É só tu ver a quantidade de suicídio que a gente está vendo, infelizmente, acontecendo na sociedade hoje em dia. E por que isso aumentou tanto? Se você parar para reparar, antigamente a gente não tinha tanta liberdade de ser diferente, de ser quem a gente verdadeiramente é. A gente tinha caixas onde o homem criança tinha que ser de um jeito, o homem adolescente tinha que ser de um jeito, o homem adulto tinha que ser de um jeito, o homem idoso tinha que ser de um jeito. A mesma coisa, a mulher criança, a mulher adolescente, a mulher adulta e a mulher já na terceira idade. A sociedade definia muito claramente os papéis e bem antigamente, inclusive, até a cor definia os papéis. O fato é que a gente não tinha uma liberdade tão grande quanto a gente tem hoje em dia pra gente ser quem a gente quiser ser. Então, aquela geração, você nascia e você já tinha o seu papel na sociedade definido, você já tinha definido como você iria funcionar, como você deveria se posicionar, se portar, o seu ritmo de vida, já era tudo determinado. Então não tinha muita margem, muito espaço para você abrir esse questionamento. Não existia espaço para você se questionar o que te fazia feliz. Não existia muito espaço para você se questionar quem você era. Porque se não existia esse leque de possibilidades, se você não era livre e aberto para ser quem você quiser ser, então por que você ia se questionar? E a gente chega agora numa época em que a sociedade tem mudado muito, a gente tem feito muitas caixas, a gente tem desfeito e quebrado muitos padrões antes estabelecidos. Eu não estou defendendo aqueles padrões, eu não estou dizendo que a gente tem que voltar para aquilo para não ter depressão ou suicídio, não é isso. Mas é fato que no momento em que a gente começa a viver numa época em que você pode ser o que você quiser, então você precisa se conhecer. E a gente começa a entrar numa etapa aí em que, quem sou eu? Será que eu tô sendo feliz? Será que o ritmo de vida que eu tô levando, será que eu ter casado, ter tido filhos, me faz realmente feliz? Ou outra coisa me faria feliz? Então, quando a gente abre esse questionamento e abre infinitas possibilidades, a gente começa a ter essa busca por desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento, porque eu tenho que ser único, não é isso? Eu sou único. Então, se eu sou único, quem sou eu? E aí a gente está numa sociedade
cheio, inundado de pessoas únicas. A pessoa única que se acha no direito de ir devagar no trânsito, porque está nas férias. A pessoa única que se acha no direito de que o trânsito ande mais rápido, porque está no horário de trabalho, porque está na fase da vida do trabalho, porque está com o seu foco em fazer acontecer. A pessoa que já passou por tudo isso na vida e está com um ritmo hoje diferente. Então, percebe que no momento em que a gente abriu essas possibilidades, a gente passou a ter uma sociedade que, psicologicamente, ela é muito mais heterogênea hoje em dia. Psicologicamente, principalmente na externalização. Antigamente, lógico que todo mundo sempre foi único, foi diferente, mas não era permitida essa externalização. Então é como se a sociedade andasse sempre sobre aquela mesma batida, sobre aquele ritmo, sobre aquelas expectativas, sobre aquele jeito de se viver. Então todo mundo já sabia como o outro ia reagir, todo mundo já sabia como você próprio deveria reagir. E agora não tem mais isso. E a gente está tendo que aprender, além de se conhecer, a gente está tendo que aprender a lidar com pessoas diferentes. Pessoas que também estão se vendo e se permitindo serem diferentes, serem únicas. E aí a gente chega num ponto em que, mais do que nunca, está todo mundo precisando, emocionalmente, precisando defender o seu. Eu vou defender o meu direito de ir passar na faixa e o carro que pare. Eu já atendi cliente que se jogava na faixa e o carro vai parar, botando em risco a própria vida. Eu já atendi cliente que não para na faixa, o pedestre pode esperar mais um pouco. Eu já tive cliente que dirigia devagar para não deixar o cara de trás passar. Eu já tive cliente que ficava atrás buzinando, dando sinal de luz, doido querendo passar, porque o outro estava atrapalhando a vida. Somos heterogêneos, somos diferentes, e talvez esse seja o grande ponto. A gente está numa fase da sociedade que a gente está aprendendo ainda a lidar consigo próprio. A gente está aprendendo a se conhecer, a gente está aprendendo a lidar consigo próprio, mas principalmente a gente está tendo que aprender na marra a lidar com pessoas diferentes. Eu não sei mais o que esperar do outro lado da rua, na minha frente no trânsito. Eu não sei mais o que esperar do meu parceiro, da minha parceira. Eu não sei mais o que esperar dos meus pais. Eu não sei mais nem o que esperar, ou muitas vezes nem como conduzir meus filhos, para não podar a liberdade deles serem quem eles quiserem ser. Então se tornou muito mais complexo conviver em sociedade. Antes, ter empatia pelo próximo não era um negócio tão fundamental. Por quê? O outro vivia da mesma forma que eu vivia. O outro andava no mesmo trilho que eu andava, que era um trilho definido pela sociedade. E a partir do momento em que cada um pode criar o seu próprio trilho de vida, o seu próprio caminho de vida, a sua própria forma de enxergar o mundo e se enxergar nele, eu não posso mais partir do princípio de que o outro funciona como eu funciono. Mas a vida toda a gente funcionou assim. A vida toda eu presumia como o outro iria agir e reagir, porque era um padrão esperado. E talvez esse seja o maior ponto de desordem que a gente enxerga hoje nas relações. A gente não sabe como o outro vai reagir. Talvez mais do que nunca a gente não sabe como o outro vai reagir. E isso é desconfortável, porque quanto menos eu sei como o meu entorno vai funcionar, menos ainda eu vou saber como eu vou ter que funcionar. Mais ainda eu vou ser exposto a situações adversas. Mais ainda, isso vai me exigir um desenvolvimento interno, emocional muito grande para conseguir lidar com tantas situações diferentes. E se você for parar para olhar, isso se aplica em todos os exemplos. Em todos os exemplos. A gente vê isso na política, na economia, a gente vê numa conversa de bar, conversa entre amigos, entre a família, aonde antes existia um consenso esperado, não existe mais. Aonde eu sabia como a pessoa ia reagir, eu não sei mais. E eu preciso me encaixar nisso. E é muito desafiador, porque eu não precisava cuidar tanto do meu emocional reativo. Eu não precisava me planejar tanto sobre como gerenciar a minha emoção perante a atitude do outro, porque eu já sabia como ia ser a atitude do outro. E no momento em que a atitude do outro vem de forma completamente disruptiva e imprevisível, eu tenho certeza que no teu dia a dia, você de vez em quando se depara com uma situação que você pensa assim, meu Deus, por que aquela pessoa reagiu daquele jeito? E quando você vê, você reagiu no automático, sem ter percebido, muitas vezes de uma forma até descabida, a uma ação que você não esperava. Então a gente está cada vez mais o mundo está cada vez mais uma caixinha de surpresas, porque a gente tem, eu não quero chamar excesso de liberdade, porque liberdade é bom, mas sim, comparativamente com o passado, é muito mais liberdade que a gente tem hoje de ser, de falar, de agir. Então, talvez o grande desafio hoje das pessoas seja não só se conhecer, mas
saber como lidar com pessoas que estão se conhecendo, saber lidar com pessoas que estão se permitindo e exigindo o direito de serem únicas e diferentes. E aí é que mora o desafio, porque acaba ficando mais difícil ainda de nos vermos nos encaixando no mundo, porque o mundo não tem mais regra. Eu não tenho regra, eu não quero estar numa caixa, mas no momento em que todo o entorno também não tem regra e não tem caixa, é difícil para eu me encaixar, me situar e gerenciar situações imprevisíveis. Mais do que nunca, ter inteligência emocional para lidar com essas situações imprevisíveis é importante. Você não sabe como que seu filho vai reagir, você não sabe como que seu namorado, sua esposa vai reagir, porque não tem mais regra. Você não sabe como que o cliente vai reagir e você não sabe como você, portanto, vai reagir a tudo isso. E é muito nítido assim. As nossas ações e reações, principalmente reações, determinam os nossos resultados. Então antes eu sabia que aquela pessoa vai agir dessa forma, é a regra da sociedade, e eu já sei que vou reagir assim e vai dar certo. Agora que não tem regra, é mais desafiador ainda. Eu preciso conseguir gerenciar aquele sentimento de raiva, aquele sentimento de frustração, aquele sentimento de alegria, aquele sentimento, aquele prazer enlouquecedor naquele momento. Eu preciso gerenciar muito mais uma montanha russa enlouquecida de emoções ao longo do dia. E quando a gente repara isso e soma isso às redes sociais, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, TikTok já foi mapeado, já foi estudado. TikTok já era vício, igual droga. Já era vício. Por que TikTok já era vício? Porque a cada passada de dedo, você tem um estímulo, você gera um... A cada passada de dedo, você está gerando dopamina no teu corpo, você está produzindo enlouquecidamente. Ou seja, a gente está numa época da sociedade em que é uma explosão de sentimentos o tempo todo, positivos e negativos, e a gente corre o risco de ficar viciado nisso. Então, vou reforçar para concluir esse vídeo que já está longo. Eu espero que tenha feito sentido para você o que eu estou falando aqui. Mais do que nunca na nossa sociedade, é importante a gente conseguir ter inteligência emocional. Vamos traduzir esse nome, né? Que todo mundo fala. Vamos traduzir. Mais do que nunca, eu preciso conseguir interpretar como eu me sinto em relação ao que aconteceu, que o outro fez ou falou, e gerenciar esse sentimento e racionalmente escolher uma reação que vai me dar um resultado melhor. Sair do automático reativo, porque antigamente eu não tinha tantas ações diferentes acontecendo. Antigamente tinha previsibilidade de atitudes. Hoje em dia eu não tenho. E aí a gente se vê as pessoas tendo uma montanha russa de emoções, a gente se vê as pessoas tendo cada vez mais dificuldade de se posicionar no mundo, de se entender no mundo e de entender as pessoas à sua volta. E isso torna mais difícil a pessoa ter resultados na vida, porque resultados vêm de relações. Então quanto mais dificuldade você tiver de se entender, mais dificuldade você vai ter de entender o outro. Se eu tenho dificuldade de entender o outro, eu tenho dificuldade de me conectar com ele. E se eu não me conectar com ele, eu não alcanço meus objetivos de vida. Eu não consigo fechar um cliente, eu não consigo melhorar o meu relacionamento conjugal, eu não consigo estabelecer uma amizade, eu não consigo me defender por mim de uma forma saudável, eu não consigo saber dizer não de uma forma saudável. Então tudo é sobre gestão emocional. Talvez mais até do que autoconhecimento. Eu vou estudar minha história. Talvez até mais do que, sim, de autoconhecimento. De estudar a sua história, entender qual é o teu automático. Você pode, mas não vai mudar o fato que depois de se conhecer tudo isso, você vai sair na rua e vai ter alguém que vai reagir de uma forma completamente diferente, alucinada, que você não esperava. E a sua capacidade de frear e entender como aquilo te afetou emocionalmente, para escolher a reação que você vai ter essa capacidade que vai definir se você vai ser mais um no meio do gado, mais um na massa de manobra da sociedade, ou se realmente você vai ser o que faz a diferença no mundo. Pessoas que vão se destacar na sociedade, no mundo como um todo, vão ser as pessoas que conseguem fazer esse movimento, porque elas deixam de ser massa de manobra, porque é muito fácil manobrar as pessoas. Cutuca lá onde tu sabe que vai pegar o povo. Política, a gente viu isso acontecendo agora, 2022. A gente viu isso, a gente viu o quanto o ser humano é reativo no automático. E quando eu sou reativo no automático, eu sou massa de manobra. Eu posso ser conduzido por quem quiser. A pessoa sabe o que me cutuca, ela vai fazer aquilo para me conduzir. Ela sabe o que move meu coração, ela vai fazer aquilo para me conduzir. Ou você assume sua vida, ou você passa a se conhecer mais,
passa a desenvolver a sua capacidade de entender todas as suas emoções para deixar de ser refém, para deixar de reagir no automático, deixar de ser massa de manobra das pessoas, do mundo, e aí você vai ser aquela pessoa que vai se destacar e se diferenciar. Esse vai ser o grande ponto. Outro exemplo para eu fechar esse vídeo: nessa virada do ano, você chutou o balde, encheu a cara, se jogou, curtiu pra caralho. Você acha que o cara que tava ganhando dinheiro e desenvolvendo a vida com a família dele, daí tu acha que ele tava se jogando na cachaça? Você realmente acredita que um Elon Musk da vida pegou agora entre Natal e Ano Novo e afundou tudo? Você realmente acredita que ele fez isso? Ou tu acha que ele estava aqui gerenciando, calculando, arquitetando, fazendo tudo acontecer? Pessoas que vão se destacar nesses próximos anos agora, nessas próximas décadas, vão ser as pessoas que têm essa capacidade de gestão das emoções. Eu vejo como aquela cena fez eu me sentir e eu consigo gerenciar aquilo e direcionar a minha atitude calculadamente para ter um resultado que é favorável para mim. Então, busque desenvolvimento pessoal, busque autoconhecimento, busque ferramentas, métodos, pessoas, profissionais que consigam te ajudar a desenvolver essa capacidade de se conhecer, mas também de entender os teus sentimentos naquele momento e a gerenciar eles. Hoje mesmo eu estava conversando com um cliente meu, um ex-cliente, porque ele encerrou o processo individual dele. E ele até comentou comigo assim: meu Thiago, antes acontecia isso comigo, eu já saía brigando com todo mundo. Agora, as pessoas que não me viam há um ano, me viram e não acreditavam, porque elas estavam esperando que eu fosse reagir, brigar e não sei o que, arrumar confusão, e eu não fiz isso. E todo mundo perto de mim ficou espantado e os meus resultados foram maravilhosos e não sei o que. É sobre isso. Saia do automático. Não seja massa de manobra. E para isso você precisa entender como você funciona, como você pode gerenciar as suas emoções. É lógico que depois de 20 minutos de conteúdo, eu preciso agregar um negócio aqui para você. Quer ajuda para fazer toda essa jornada, se conhecer e ganhar essa gestão emocional? O meu trabalho pode te ajudar, seja no individual, tá? Ou através do Sorte Se Constrói. Os links vão estar aqui na descrição do vídeo e eu vou deixar aqui no card ou aqui no final nos vídeos recomendados um vídeo que te apresenta um pouco mais sobre esse método, tá ok? Então se você quiser a minha ajuda, seja individual ou no método em grupo, para estar desenvolvendo essas habilidades internas dentro de você, esse autoconhecimento, essa autogestão, clica aqui embaixo e vem conhecer o meu trabalho, tá ok? Um beijo, se cuide, fique agora com os outros vídeos aqui e até a próxima.